Então, pessoal, vamos agora continuar, né, o nosso workshop. Vamos entrar na parte de operação e manutenção de subestações com os procedimentos, só que nós vamos falar de maneira bem simplificada, tá bom? Não vamos falar todos os procedimentos, porque não dá para falar de tudo isso dentro de um workshop, né? Ficar uma aula muito extensa. Então nós vamos falar os principais aqui e durante os itens eu vou elencando alguns pontos importantíssimos aqui para nós. Bom, quais são os princípios, né? Qual o requisito para iniciar um procedimento de operação numa subestação de 13.8, tá bom, KV? Primeiramente, pessoal, todos os operadores, todas as pessoas que irão operar a subestação, eles devem ter pelo menos NR10 CEP, tá? Totalmente atualizada e com certificado de um profissional credenciado. Depois, eles precisam possuir os EPIs e os EPCs com base no isolamento adequado, de acordo com a NR6. Ou seja, nesse caso, o EPI e o EPC que será utilizado durante a manobra ou diretamente nas manutenções em linha viva de subestação 13.8 kV, terão que ter um nível de isolamento de no mínimo 15 kV, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso daí. E ele nunca pode estar sozinho, assim como em qualquer manutenção, qualquer intervenção de uma instalação elétrica, ele não pode estar só, né, de baixa tensão, na média tensão principalmente. Qualquer operador nunca pode estar sozinho. Tem que ter sempre alguém observando e a prontidão para socorrer ou fazer qualquer outra manobra de suporte. Então, nunca deixe um operador sozinho dentro de uma subestação. Por mais que ele não vá fazer nada, ele não pode ficar sozinho, tá? Porque pode vir a dar um problema, um curto-circuito ou até mesmo o próprio operador vir passar algum problema de saúde, não vai ter ninguém para dar suporte. Então, esses são os requisitos. E além desses requisitos, pessoal, vamos ter a questão de documentos para se iniciar esse processo. Nós vamos ter que ter ordem de serviço, vamos ter que ter autorização em alguns casos, que você faz o desligamento lá no ramal de entrada, no alimentador da concessionária. Você tem que fazer uma carta de desligamento com um RT, então tem que ter esse modelo de carta para ser entregue à concessionária e a partir daí a concessionária faz o desligamento. Tem que ter uma certa experiência. Interessante que o operador que vai realizar o desligamento, né, e a desenergização seja um operador que tenha mais, como eu posso dizer, que tem mais experiência nesse tipo de procedimento, tá? Do seu grupo, escolha aquele que tem mais experiência. E aí eu vou fazer um exemplo prático com você. Eu sei que todo mundo quer saber como é o exemplo e tal. Vamos imaginar aqui um exemplo bem prático de como que é feito realmente esse desligamento, tá? A etapa. Então, nós temos esse panorama aqui, acompanha aqui na tela. Nós temos a seccionadora do tipo Meffel ou Meffels, né, ou uma seccionadora do tipo XS, tá, que está lá no porte, que é aquela seccionadora com elo fusível em média tensão e está fechada. A seccionadora do cubículo de medição também está fechada, tudo está fechado. Disjuntor fechado, seccionadora do cubículo de proteção fechado, seccionadora do trafo 1, trafo 2, aqui nós temos dois cubículos de transformação, ambos estão fechados. E os dois disjuntores, cada um relacionado a um trafo, estão fechados. O que quer dizer isso? Que eu tenho meu circuito funcionando, tá? Isso aqui está tudo funcionando. Então vamos começar a rabiscar aqui. Então todo esse circuito está funcionando. E aí, como que eu faço desligamento? Desligamento não é desenergizar, tá? Desligar é uma das etapas da desenergização. Então, como que se faz o desligamento dessa subestação? Eu posso vir aqui desligar de qualquer forma? Não, não é assim, pessoal. Existe uma lógica, tá, de desligamento e uma lógica de religamento. Elas são inversas, aí eu vou explicar por quê. Por exemplo, aqui nós temos em um nível, né, de curto-circuito é crescente, ou seja, eu tenho uma seta que sobe, que cresce aqui. Então, eu tenho uma seta crescente, desde o disjuntor de baixa até a seccionadora, chave seccionadora lá fora no alimentador. Então, eu tenho que seguir esse nível de curto-circuito
de forma que eu vá aliviar a carga. Ou seja, eu não posso deixar o operador da concessionária ou o meu próprio operador ir lá na chave seccionadora e abrir a chave seccionadora com o circuito todo fechado e funcionando, porque eu vou interromper, né, essa energização, vou interromper esse abastecimento no momento que eu tenho uma corrente nominal alta, e neste momento eu vou ter a possibilidade de surgimento de arco elétrico. Então, muito cuidado com isso. O que deve ser feito? Para desligar, você deve aliviar a carga começando no QGBT. Então você vai lá no QGBT, no disjuntor de baixa tensão, se tiver mais de um, vai nos dois, e faz o desligamento desse disjuntor. Então você vai lá e desliga o disjuntor de baixa tensão. Como o disjuntor é um dispositivo que foi feito para interromper a corrente em forma nominal ou até em curto-circuito, então ele é um equipamento que está preparado para esse tipo de manobra. Você não tem que ter muito medo de operar ele. Então você vai lá e desliga. Desligou, o arco elétrico que vier a surgir vai ser extinto dentro do disjuntor de baixa tensão. Depois disso, o que você deve fazer? Você deve ir lá no disjuntor de média tensão e desligar também. Então você vem no disjuntor de média tensão e desliga. Desligou o disjuntor de média tensão, o arco elétrico que está ali alimentando o transformador, ele vai ser extinto dentro do disjuntor de média. Após desligar o disjuntor de média, você vem e abre a seccionadora dos cubículos de medição, né? Desculpa, dos cubículos de transformação, onde estão os transformadores. E depois você vai abrir a seccionadora do cubículo de proteção, abre de forma rápida. Lá no nosso curso completo a gente mostra como é feito esse procedimento, na real, sim, mostrando dentro de uma subestação, de uma manutenção. E depois você vai abrir a seccionadora de medição. Por que eu só posso abrir as seccionadoras, né, essas seccionadoras que ficam nos cubículos, após desligar o disjuntor, ou os disjuntores? Porque aquela seccionadora ela não foi feita para ser operada em carga. Tanto é que em toda a subestação, a brigada, né, que nós temos esse tipo de topologia, de configuração, existe uma placa dizendo não opere essa chave sob carga, ou seja, não posso abrir aquela chave com os circuitos ligados, porque ali vai surgir um arco elétrico. Mas no momento que eu desligo os disjuntores, tanto de baixa quanto de média tensão, eu alivio essa carga e o meu transformador passa a operar em vazio. O transformador operando em vazio, ele vai só alimentar as questões magnéticas dele, então a corrente que ele consome é muito baixa. E nesse momento eu consigo abrir as chaves seccionadoras dentro da subestação, mas de maneira rápida também, que se eu demorar para abrir de forma lenta, pode surgir o arco também. Abrindo primeiro o disjuntor de baixo, depois o disjuntor de média, depois a chave seccionadora dentro da subestação, eu estou ali desligando toda a minha subestação. E aí, sim, eu mando o sinal do rádio, mando um rádio, ou então mando um aviso para quem está lá fora, no alimentador da minha subestação, fazer a abertura da chave do tipo Maffels ou da chave XS, né, como muita gente conhece. Então ele vai lá e faz a abertura. Nesse momento que ele faz a abertura, claro que ele ainda vai ter estar com bastão de isolamento de 17 kV em alguns casos, né, com a roupa de isolamento, e tem que saber qual é a sequência de abertura. Ele não pode também chegar e abrir de qualquer forma, tem uma sequência de abertura, porém a carga está totalmente aliviada e o que eu tenho ali de corrente é mínimo, e nesse momento o arco não surge. Então é um meio de proteger meu circuito e proteger meu operador, tá? Então esse que foi o desligamento. E para religamento, como é que a gente faz, pessoal? Né? Como é que a gente faz o religamento? Da mesma forma, o religamento, a gente não pode, primeiramente a gente vem, né, bate ali na chave tipo Maffels, né, ele fecha lá, e a partir do momento que fecha lá, né, na verdade, você fecha todos as chaves seccionadoras antes,
tá? Internas à subestação, no religamento, fecha as chaves seccionadoras internas na subestação. Depois de fechar as chaves seccionadoras internas na subestação, você manda fechar a chave seccionadora lá fora. Fechou a chave seccionadora lá fora, os disjuntores ainda estão abertos. E aí você faz a abertura do disjuntor, né? Você fecha o disjuntor, que ele já estava desligado. Aí você vai fechar o disjuntor de média tensão, né? Ele vai fechar, vai funcionar. Vou alimentar o meu transformador e depois você vai ligar o disjuntor de baixa tensão. Então, sempre dessa forma, tá bom? Sempre seguindo essa lógica. Tá? O que tiver diferente dessa lógica, você tem que avaliar que pode ser um procedimento interno ou um procedimento específico, dependendo da subestação, do local que você está trabalhando. Mas essa é a lógica de desligamento e religamento, né? Para sempre ligar com carga aliviada. Eu não posso ligar o meu disjuntor de média tensão com tudo ligado na minha subestação, tá? Isso pode ali dar um problema no meu transformador, porque ele já vai ligar no pico, então ele pode vir a danificar. Então o ideal é você liga o transformador e depois você liga o disjuntor de baixa tensão para alimentar as cargas, e se possível vai ligando de maneira gradual para não dar um pico e não mexer com a demanda, tá? Porque a gente também tem que tomar cuidado muito com a demanda. Se eu ligar todas as cargas ao mesmo tempo, eu posso ter um pico de demanda e depois, por uma questão de operação e religamento de subestação, eu posso vir a pagar um excesso de demanda. Então, corre esse risco também. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que essa aula aqui finalizou, né? A gente já tem aí uns minutos de aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá? Nós vamos falar de outros métodos de operação aí e alguns princípios de manutenção. Até a próxima aula.